uma mulher olha para ti, ela vê como quer ser, vê no teu agir, até no teu sentir, a pureza de uma mulher. Levanta-te, ó Maria, desata os nós da minha vida, creio em tua intercessão. Combate à minha frente, forte guerreira do Senhor, minhas lutas espirituais. Quero ser como tu, forte guerreira, mãe. Quero viver como tu, mãe. Sentir tua dor de cruz, mãe. Ensina-me a viver a vida, nem que seja pra eu caminhar contigo até o Calvário. Estamos de volta com Coração Jovem. Deus abençoe você, seja mais uma vez bem-vindo. Nós estamos partilhando um pouquinho, refletindo um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, Homem não presta. Calma, a ideia não é dizer que não presta mesmo, mas dizer sobre o preconceito, sobre algumas frases que a gente grava assim, que a gente repete. E justamente para falar sobre isso, nós temos uma tela que nós vamos vir aí para nos ajudar. Lembrando que você pode entrar em contato conosco, participar conosco pelo nosso facebook.com/Coração Jovem TV, ou também pelo nosso site, rs21.com.br/Coração Jovem. E tem lá sempre pergunta, comentários, o aprofundamento desse tema está lá. Você vai ter o aprofundamento desse tema, sobre o funcionamento desses pensamentos, funcionamento cognitivo que a gente diz desses pensamentos, sobre o preconceito, sobre como lidar, como mudar esse tipo de situação. Mas essas frases que a gente diz, são verdadeiras, são falsas? O que a gente diz mais? Por que a gente diz tudo isso? O que acontece? Vamos ver uma tela para nos ajudar? Qual frase você fala mais? Não aguento mais? Ou vai dar certo? Até são frases assim, fortes, né? Uma bem negativa, uma bem positiva. Quantas frases a gente diz, essas frases feitas, né? Que a gente vai gravando no decorrer da vida. Que sentido tem tudo isso? Tá certo falar assim? Como nós dissemos há pouco, né? Homem nenhum presta. Tantas outras frases, né? Que a gente vai repetindo. Que sentido tem tudo isso? Por que nós chegamos nesse ponto, repetimos tantas frases? Por que a gente faz assim, padre? Inclusive, nós lembramos de uma frase que eu quero que você nós temos que dizer, gente. Porque nós falamos uma frase, homem nenhum presta, é sempre uma coisa negativa do homem, então nós pensamos uma frase aqui, só para dizer. Mulher no volante. Perigo constante. Com todo respeito às mulheres. Com todo respeito às mulheres, mas em respeito também aos câmeras aqui, ao pessoal todo. Nós tínhamos que usar uma frase negativa de mulher também. Preconceito. É testemunho. Não é? Não acontece, gente, de chegar assim, aconteceu algum probleminha ali e fala, também? Só podia ser mulher. Só podia ser mulher, dirigindo. Tá certo? Como tá que pode um negócio errado, desse? Super padre. errado. Super errado. Nós somos exímios ao volante. Tá super É mesmo errado. porque, na grande realidade, né, das coisas, às vezes as mulheres até são mais cuidadosas que os homens no volante. Né? Independente disso, não é uma questão de que o homem ou a mulher faça, não é algo que pode generalizar. Volta à questão da generalização, né? Sim. A pergunta anterior era por que nós temos esses pensamentos, né? Sim. Nós aprendemos esses pensamentos, nós não nascemos pensando, nós construímos os pensamentos. Reforçamos os pensamentos, como a doutora falou, nós vamos agregando a esses pensamentos valores e julgamentos e que vão construindo essa forma de pensar. Só que chega um momento que eles passam a ser automáticos. Então vem sem que eu tenha muito controle, quase nenhuma consciência sobre o processo que foi construído para que ele existisse. Mas aí a gente só vai solta repetindo. Direto, vai repetindo. E vai repetindo. E é justamente sobre esse conceito que nós queremos chegar. Nós tivemos experiências, como a doutora falou, nós tivemos situações, aprendizado, como o padre nos disse, que foram nos levando a esse ponto que a gente chega de dizer algumas frases assim,
como verdade, frases generalizadas Prontas, assim, como verdades como regras gerais. Nós vamos até aprofundar esses assuntos em outros programas, mas vamos ouvir um jovem pergunta que vai nos ajudar um pouquinho. Como que a gente lida com isso agora? Tá, se você teve uma decepção que te levou a dizer, homem nenhum presta, ou uma situação difícil te levou a dizer, nada vai dar certo, não consigo. Como que a gente faz para mudar isso? Como lidar com uma decepção? Vamos ouvir o jovem pergunta? Eu tenho uma dúvida. Como eu faço para acreditar em uma pessoa depois de uma decepção? Primeiro tem que pensar até se vale a pena acreditar nessa pessoa, né? Mas o que a gente precisa se perguntar é justamente isso. Como que eu mudo? Depois de ter uma decepção, de ter dificuldades, como que eu faço para mudar esses pensamentos? Uma decepção com uma pessoa, como esse nosso irmão nos disse, esse jovem. Como que eu faço para mudar esse pensamento, para transformar essa postura de, às vezes, radical ao extremo, dizer, né, eles e nós, ninguém presta, homem nenhum presta, não confia em ninguém. Enfim, como que eu mudo essa postura, doutora? Ajuda a gente aí. Sempre voltando, né? O preconceito, assim, a gente coloca como regras ou crenças que ficam imexíveis e muitas vezes são reforçadas pela experiência. Só que muitas vezes elas não são questionadas devidamente. Então, a primeira coisa, nós precisamos validá-las. Antes da gente começar, nós estávamos, eu e o Padre Rodrigo, brincando com as palavras, né? Então, uma forma de indagar né? Só pegando a frase inicial, homem nenhum presta, porque a do volante eu não vou pegar, sabe? Isso. O senhor me desculpe, as meninas que estão nos assistindo, elas vão me apoiar nisso, vão né? apoiar. Então, homem nenhum presta. Então, todo homem presta? Fazer a indagação, todo homem presta? Justamente. Né? Só a mulher presta? Né? E assim vai, eu acho que são formas da gente indagar. E isso para tudo. A velha questão, quer dizer, pensa. Se a gente parar para pensar realmente, a gente entende que alguns pensamentos são mesmo irracionais, né? São ilógicos. São. Né? E às vezes precisa passar por todo um processo de perdão, de aceitar toda uma história, né? Desculpa. Pode falar. Pensar sobre o pensamento, né? Acho Exato. Refletir o pensamento, não é? Sim. Indagar. Então, eu tenho aquele preconceito, vamos usar o conceito ali que eu formulei, pode ser ao longo da vida, o que for, não importa. Né? Primeiro, eu preciso indagá-lo, preciso verificá-lo, porque muitas vezes a gente não verifica, a gente sai reproduzindo, como o padre falou, né? São pensamentos até automáticos, são reações até às situações que nos acontecem, e eu puxo lá aquele preconceito e como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Na verdade, até biblicamente, né? Que começou a ser, se a gente olhar, falar, pode vir alguma coisa boa, né? De Belém, de Nazaré, aquela... Que foi quebrado por Jesus, né? Exato. Samaritanos e judeus, quem presta, quem não presta, quem é bom, quem é ruim, corintianos e palmeirenses, e assim por diante. Padre, o senhor tá provocando não demais. Pode mexer. Tá demais, assim, eu vou ter que... Não pode mexer. Você é corintiano? É claro, padre. Ai, Jesus, eu sou palmeirense, gente. Até moro em Palmeiras. Ah, meu Jesus. Mas, enfim, o fato é, né, assim, o conceito que se desceu rir, né, padre? Estão me lembrando aqui que a equipe, a maioria é palmeirense. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Não, mas não tem preconceito, não. Ronaldo palmeirense também, né? Oh, meu Deus. Você é corintiana, Débora? Jesus, misericórdia. As flores corintianas. Olha, amiga de longos anos, eu não sabia. Não, mas a gente se ama independente dos partidos, independente dos times, né? Mas vamos lá, vamos lá. Então, respondendo à pergunta do jovem, né? Como eu vencer essa decepção? Ou seja, eu trago um conceito que eu firmei, às vezes foi confirmado ali o problema, né? Primeiro, questionar, né? Porque senão é aquela coisa do tombo, eu tomo um tombo e fico no tombo e não saio andando depois. Não posso. Não será saudável, não vai ser bom para mim e talvez até para as pessoas que me rodeiam. Então, primeiro, né? Alguém errou comigo, alguém me decepcionou. Existem 1001 razões para aquela pessoa ter agido de uma maneira que tenha me decepcionado. Porém, e agora? Né? Lembra que um dia você me usou essa frase, né? E agora, José? E agora, né? José? Então, e agora? Eu posso escolher
agir a partir daquilo. Eu não preciso simplesmente relevar. Eu posso até perdoar, posso chegar até num nível de perdão em termos de quebra desse preconceito que eu tenho ou tenha formulado, né? Mas não é um processo fácil, não é um processo que acontece do dia para a noite, né? E vai depender muito de como a outra pessoa vai responder, ou seja, vai reagir frente aos meus avanços, frente às minhas tentativas, até mesmo de aproximação em alguns casos, né? A pessoa precisa... Aí é que tá, todo relacionamento humano tem isso, tem os dois lados, como cada um lida. Até quando a gente fala de perdão, que é um assunto que nós vamos também trabalhar em diversos momentos, não tem como falar de vida humana sem falar de perdão, de reconciliação, de aceitação. Até o perdão, às vezes a gente tem um conceito de que perdoar o outro é assim, é concordar com o erro dele, mas não. Eu discordo da atitude da pessoa, mas eu a amo ou eu a perdoo. Talvez eu não vou conseguir mais nem manter um relacionamento, né, de convivência, mas eu preciso me livrar do sentimento que me prende, que me amarra. Nós vamos Isso falar é um pouco mais, processo. de uma forma mais detalhada no próximo programa sobre isso. E vamos falar de culpa, responsabilidade, Exatamente, perdão. exatamente. Mas então, lembrando em tudo isso, pensando tudo isso, como voltar a acreditar nas pessoas após uma decepção? Não existe uma regra geral, mas existe a capacidade de perdoar, de recomeçar, de olhar do lado do outro, sempre tem os dois lados da situação, né? Aí a gente pode recomeçar, mas também de pensar sobre como a gente pensa, né? Seria refletir sobre a nossa maneira de pensar, ter a capacidade, a humildade de rever os nossos conceitos, porque aí a gente vai perceber o que é conceito, o que é preconceito, o que é um julgamento. Até o Papa Francisco tem uma frase muito bonita que ele tem trabalhado nesse ano da misericórdia, que diz pra gente assim: não julgue como santo, julgue como pecadores, né? Julguem como pecadores. Isto é, se eu julgo o outro, entre aspas, se eu vejo a postura do outro como um santo, eu estou me vendo como superior a ele, então assim, ele não serve e pronto. Se eu o vejo com a postura, com a visão de um pecador, eu olho com mais calma, com mais cuidado, eu penso, me coloco no lugar do outro, penso a postura dele, e aí eu vou vencendo essa visão, né, de que o outro é ruim, que é o pensamento generalizado, ou uma visão assim, geral das coisas. O outro é ruim, ou é bom. Não, ele tem uma postura, algumas atitudes ruins. Aí é o grande erro, né, das vezes a gente olhar a pessoa e olhar ela como de forma... por causa de uma atitude, julgar a pessoa toda. Tem alguns erros mais clássicos que configuram preconceito, né? Então, primeiro, eu posso considerar que aquilo que alguém me fez é terrível. Posso colocar isso como algo insuportável. Sim. Posso colocar como algo de uma demanda nova para mim. Posso falar assim, eu tenho que, ou fulano tem que agir de tal determinada maneira, sabe? Tem que estar dentro do padrão que eu espero. Exato, né? E dessa forma, você pode até testar, né? São alguns passos aí para nós testarmos o quanto aquele pensamento nosso pode se configurar como um preconceito, entende? Isso nos ajuda para daí eu poder administrar melhor aquela emoção, aquela situação em si, e aí eu me posicionar, né? De forma preconceituosa ou não, né? Eu acho que isso que é algo importante. Exatamente. O nosso posicionamento, a gente percebe, nós falamos disso há alguns dias também, em outros programas, que hoje, com a exposição que as pessoas têm, também tem a exposição das opiniões de uma forma muito livre. E às vezes, com a ideia de liberdade, as opiniões são agressivas, tanto que a gente vê os casos e casos, né? Não só de preconceito em todas as áreas, desde o racismo até preconceito por condição social, preconceito por julgar que fulano tem menos estudo, tem mais estudo, porque isso se torna assim, a exposição é muito grande, também a exposição da opinião se torna, não, é isso que eu penso, essa é o que eu acredito, então eu falo o que eu penso e pronto. Mas será que o que eu penso é verdadeiro? A gente falava sobre isso há algum tempo atrás, né? Essa questão da verificação é muito importante, né? Falando de misericórdia, de quem nos ofendeu, o que nós fazemos geralmente quando nos sentimos ofendidos, magoados? Nós nos afastamos da pessoa, não é?
nos fechamos. E deveria ser justamente o caminho contrário. Se alguém me machucou, mas essa pessoa é importante para mim, eu vou excluir da minha vida. Então, tem 3 componentes que são importantes de nós analisarmos numa questão dessa. A proximidade. Se eu vou me afastar, não vai ter perdão. Dificilmente. Claro, às vezes eu preciso dar um tempo para digerir aquilo, para que o machucado ele não doa tanto mais, mas aproximar-se é importante, né? O afeto tornou-se negativo. Sim. E ele pode ser mudado, pode se tornar positivo novamente. O conhecimento, como a doutora falou, o que levou aquela pessoa a agir assim comigo? Quais foram as razões racionais ou irracionais da pessoa? Mas se colocar no lugar do outro, o entendimento vai mudar o afeto, a proximidade vai nos ajudar a enxergar de uma outra forma, né? Então, isso é ser misericordioso, é conseguir dar uma nova chance, não simplesmente excluir porque me magoou, agora não serve mais, né? Então, nós podemos dizer que essas frases que a gente vai dizendo, né? Nada dá certo, claro, estou usando as frases negativas, né? Homem nenhum presta, mulher no volante, perigo constante. Eu tenho que lembrar a frase para não ficar só falando dos homens, né? Que o tema é esse. Essas frases que a gente vai gravando, vai usando, elas precisam então nós precisamos passar por essa validação, essa verificação, para definir realmente até que ponto nós estamos sendo coerentes, nós estamos pensando de uma forma correta, até que ponto isso está nos fazendo mal. E na grande maioria das vezes, as frases prontas assim são perigosas. É claro que existem frases prontas e bonitas e belas e poesias e canções e tantas outras coisas, frases bíblicas, mas até mesmo a frase bíblica fora do contexto, olha, todo homem é falso. Não é algo real, não é algo bom, não é algo positivo, mas aí a gente começa a perceber dentro do contexto. Ele diz, na minha angústia eu dizia, mas o Senhor veio em socorro, Ele viu a minha necessidade e Ele me salvou. Então, toda essa experiência, tanto que as comunidades eram um só coração e uma só alma, como chegar nesse ponto, acreditando que ninguém presta, que homem não presta, que mulher não presta, que um é bom, um é ruim, né? O machista e o feminista, né? Não, nós encontramos aí o equilíbrio da nossa postura, mesmo nessa situação que nós vivemos no nosso país, nós vamos encontrando o equilíbrio na nossa postura, tomando sim posições coerentes com a nossa fé, com os nossos valores, mas posições também adequadas, que possam acolher melhor o outro, entender melhor o que está acontecendo. E é por isso que nós refletimos aqui juntos, é por isso que nós rezamos juntos, é por isso que nós nos colocamos numa postura daqueles que querem aprender, que querem crescer. Para isso eu quero deixar para você a nossa dica 21, sempre a gente está deixando aí para você, que é o livro Juventude e Fé. Você pode adquirir o livro Juventude e Fé aqui, entrando em contato pelo site rs21.com.br ou também pelo telefone 19 3871 9600. Juventude e Fé faz parte de uma coletânea que foi preparada pelas edições paulinas em vista da Jornada Mundial da Juventude de 2013, foi realizada no nosso país. E este livro tem uma coletânea de artigos que foram trabalhados para a juventude, inclusive esses temas que vocês estão vendo, espiritualidade, conhecimento humano, relacionamentos, palavra de Deus, vida de igreja e tantos outros assuntos, afetividade, sexualidade da juventude, todos esses assuntos estão lá para você, tá? E quero lembrar também para você que você pode continuar participando do nosso programa. Coração Jovem é feito com a sua participação. Então, padre, eu estou gostando desse assunto, mas eu queria entender um pouquinho mais. Entra no nosso site, que nós temos sempre lá um material, um artigo de reflexão, de aprofundamento desses temas que você pode usar no seu grupo de jovens, no trabalho que você faz com a juventude, você que tem um coração jovem sempre, o chamado do Papa Francisco, né? Você pode se aprofundar conosco, entrando lá no nosso site rs21/Coração Jovem TV. Também assistir, olha, eu estou assistindo pela primeira vez o programa, eu queria ver, eu não sabia que estava trabalhando esses temas. Entra lá, tem os vídeos, você pode assistir todos os programas Coração Jovem desde o primeiro, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Coração Jovem está com você. Caminharei, não me cansarei, e seguirei
seguirei, rumo ao Rei dos Reis, rumo ao Rei dos Reis. caminharei Caminharei, e não me cansarei, não me cansarei. seguirei, Te seguirei, rumo ao Rei dos Reis, rumo ao Rei dos Reis. pois Ele é minha força, Deus é bom e fiel.